Opa, tudo bom com vocês? Uma obra nova. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? O resumo da obra é assim: o protagonista vai para o corpo de um semideus, com um sistema roubado. Agora ele vai começar sua jornada para virar um imortal. Uns olhos de mosca, um pombo voando e uma pessoa subindo uma montanha na raça. Esse é o protagonista, cagado de medo, só porque tá subindo o Monte Everest. Os figurantes perguntando o que o louco do Kim está fazendo subindo aquela montanha. Alguns perguntando por que ele não está voando, já que é um semideus. Os outros dizendo se ele soubesse voar, ele não estaria escalando na mão. É verdade, aí ele tem um ponto. Um ficar rindo dizendo que agora se lembra que o Kim é conhecido como semideus com o corpo de um mortal. Mas como não pode nem voar, não sabe nem se dá pra chamar ele de semideus. A sorte dele é que ele tem um grande pai. O Jorginho fica dizendo que em breve a reunião de semideuses vai começar. E ouviu dizer que o semideus que foi indigno do seu nome vai ser privado da sua posição. O pombo de boa, dando aquela relaxada na cabeça do Kim. O Pro tá muito puto, mandando ele sair de cima, dizendo que desde que não morra ele vai subir até chegar no céu. 2 ratos comendo queijo. O Pro tá finalmente chega no topo da montanha, ganhando uma conquista no seu sistema racudo. Ele ganha uma habilidade de poder cultivar sem nenhum risco, com uma quantidade infinita de energia. Um poder que até mesmo o antigo imperador queria obter, mas nunca conseguiu. O Prota já fica com os olhos brilhando, já começa a cultivar, fica sugando toda a energia com seu corpo. Alguns figurantes dizendo que depois que o Kim subiu a montanha, uma grande quantidade de energia começou a se juntar na direção dela. Jorginho fica perguntando se tinha algum tesouro escondido no topo dela. Uma grande quantidade de energia começa a se juntar mais ainda. O Prota já fica todo feliz porque conseguiu um hack capaz de juntar muita energia. O seu nome é Kim. Ele foi mandado para esse mundo com um sistema. A sua primeira missão era chegar no cume da montanha, coisa que é fácil para os outros porque eles sabem voar, mas para ele era como pedalar uma bicicleta sem as pernas. O dono desse corpo era um inútil, padrão de cultivo, né? O Prota sempre tem que ser um lixo. Esse corpo veio de um excelente gene, com muitas pessoas famosas na família. O seu pai é muito famoso no mundo de cultivo. Ele deveria ter um físico incrível também, mas nasceu com o corpo de um mortal. Mas mesmo com o corpo de um mortal, ele ainda poderia ter ficado incrível. Mas mesmo sabendo disso, esse corpo desistiu e não quis cultivar. E no fim ele virou um inútil. Até que morreu sem querer, né, de uma forma misteriosa. Foi assim que o nosso protagonista entrou nesse corpo. Por coincidência, na sua vida passada, ele era um subidor de montanha. Depois de um mês de treino, isso não foi nada pra ele. O pombo continua brabo com um galo na cabeça. O sistema avisa que vai dar algumas missões com grandes recompensas. Prota fala que pode repetir algumas missões com uma recompensa mais baixa. Vai vir todos os dias nessa montanha para ficar farmando, mas agora precisa cultivar para poder vir voando toda vez. Fica nervoso dizendo que foi fácil subir, mas como ele vai descer dessa merda? Uma velhota ia passando voando pelo local. Olha que coincidência. O Prota já fala que as deusas do lago têm o mesmo status que os semideuses, mas tem uma que é especial. Se a pessoa conseguir a ajuda dela, terá todo o apoio do Lago de Jade. Por isso todos os semideuses lutam por ela. A linda garota de cabelo rosa ia passando por perto da montanha, falando que veio observar reuniões de semideuses. O Prota pede para a deusa chegar um pouco mais perto. Assim que ela vai se aproximando, Prota já pula na espada voadora dela na cara de pau e pede uma carona. A deusa fica toda envergonhada. A velhota fica braba, dizendo que a deusa é uma nobre, ele não pode se sentar com ela. A deusa pede para sua tia se acalmar, não tem problemas em dar uma carona, já que o 18º semideus não sabe voar. O Prota já fica com um sorrisinho na cara e começa a abraçar a deusa, dizendo que ela é muito sensata. O cultivo dele é muito baixo e se ele não se agarrar nela com força pode acabar caindo. A velhota fica muito puto, mandando o Kim tirar a mão dela. A deusa toda encoradinha, falando que o Kim está certo, ele tem um ponto. A velhota guarda a espada muito puta, dizendo que todos falam que o 18º semideus é um inútil, mas consegue ver que ele é um mulherengo. Mas alguns pombos com as pernas longas voando. O Prota só admirando a paisagem. O sistema manda ele visitar a escultura de pedra. Prota pergunta para onde a deusa está indo. A deusa fala que ainda tem um tempo, então quer ir visitar a escultura de pedra. É um local misterioso. Ela quer ter uma visão mais profunda sobre a escultura. O Prota já aproveita o momento e começa a se esfregar nela, dizendo que quer ir para lá também. Que coincidência! Do outro lado, a velhota continua braba.
dizendo que o Kim é um maldito sem vergonha. Vários figurantes na frente do monumento de pedra. Jorginho perguntando se a deusa vai vir do 11º semideus. Esse é o Jinfei. Fala que a deusa do lago vai vir aqui observar a escultura por causa do seu convite. Os figurantes ficam dizendo que a deusa é muito pura. Apenas o Jinfei conseguiria chamar a atenção dela. Jinfei fica se gabando, dizendo que isso não é nada. Não tem ninguém que conversa com ela mais do que ele. Os outros semideuses nem conseguem visitá-la. Todos dizem que ela está chegando. Jorginho fala que tem alguma coisa errada. Parece que tem um homem com ela. Jinfei fica surpreso e já fica todo bravinho, se mordendo de raiva. Os figurantes ficam dizendo que realmente é um homem, mas o Jinfei não era para ser o mais próximo dela. Jorginho fala que aquele homem não é estranho. O cultivo do Kim melhora por ter chegado na sua missão. O Prota fala que nunca cultivou antes, mas desse jeito o caminho para a imortalidade está perto. Ganha também uma técnica de palma relâmpago. Se conseguir dominá-la, vai poder soltar uns raios azuis. A deusa desce da espada e a porra da espada vira a porra de um grampo de cabelo. Prota fica com a bunda doendo do espadão da deusa. Jinfei já vem se aproximando todo bravinho. O Prota pergunta o que pode fazer por ele. Pensativo, diz que a competição entre os semideuses é enorme. Apenas um deles vai se tornar o imperador no futuro. Os outros 17 acabam ficando com depressão e morrendo. A luta entre os semideuses é uma luta pela vida. Jinfei fica falando que o Kim é alguém que fisicamente e mentalmente está doente. Como ele ousa ficar perto da deusa para manchar a reputação dela? Vai ter que dar uma lição nele para evitar que os outros façam fofocas. O Prota já pergunta desde quando a relação dele com a deusa é da conta dele. Já abraça a deusa perguntando o que ela acha. Queria deixar essa aqui minha indignação, velho, com essa obra. Tem uns cortes muito secos que não junta com outros capítulos, entendeu? É estranho, mas fazer o que, né? Do nada já começa uma discussão do Kim perguntando por que ele não deveria ver a escultura de pedra, já que é um local público. Jinfei fica debochando, perguntando se ele sabe alguma coisa sobre ela. Assim que vão chegando perto da pedra grande, a deusa fala que parece ser comum, mas tem um grande significado por trás dela escondido. Jinfei fala que ela está certa. Ele vem estudando a pedra por muitos anos, exceto por umas pessoas mais velhas que ele, ninguém sabe mais. De acordo com seu conhecimento de figurante, essa pedra foi deixada por aquele que já foi um deus do sol. A deusa fala que ouviu do seu mestre que ele foi uma das pessoas mais fortes junto com o grande imperador. Jinfei fica dizendo que foi isso mesmo. Antes de virar um deus, ele era um estudioso, por isso tinha uma boa caligrafia. Não tem dúvidas que essa pedra foi deixada pelo grande deus do pôr do sol. O Prota fica rindo, perguntando se ele realmente acredita nessas merdas que ele está falando. Jinfei fica mandando ele ficar de fora, está explicando as coisas para a deusa. Prota fala que não quer bater papo com o cachorro, mas apenas acha que ele está enganando a deusa, falando bobagens. Jinfei fala que ele é um burro e incompetente, como ele pode questioná-lo? E já que ele está falando tanto, por que ele não explica sobre a pedra? Prota já chega empurrando ele, dizendo que vai começar. Fala que essa pedra tem relação com o lago de Jade. Ela foi feita por uma deusa desse lago há milhares de anos. A deusa fica perguntando se ele tem certeza disso. A velhote continua braba, dizendo que isso não passa de mentiras. Não tem nenhum registro disso. Jinfei fica mandando eles não perderem tempo escutando isso. Seria melhor ele mesmo explicar tudo. Prota pergunta se milhares de anos atrás uma deusa com o nome de Bishi não tinha desaparecido. A deusa fala que sim. Quando ela sumiu, levou uma das escrituras sagradas. Até hoje eles se arrependem de terem perdido uma das suas escrituras. Prota fala que a Bishi se apaixonou por um ancestral, mas o ancestral se separou dela para tentar virar um deus. Mas o final não foi muito bom. Ele acabou sendo possuído enquanto cultivava e no fim ele morreu e desapareceu. A Bishi ouviu a notícia e deixou tudo escrito nessa pedra para expressar sua tristeza. Jinfei fica batendo palma, dizendo que não esperava que o Kim, sem talento nenhum, tivesse a capacidade de criar uma fic dessa tão facilmente assim. Prota pergunta se a pequena deusa não acredita nele também. A deusa fala que a Bishi desapareceu por amor, mas ninguém sabe se foi por isso mesmo. Jinfei já se mete, dizendo que não importa a origem da pedra, tudo que eles precisam fazer é entender o que está escrito nela. O resto não tem significado. A velhota fica dizendo que ele está certo, baba-ovo da porra. Jinfei fica se gabando, falando que descobriu que tem uma arte por trás dessa escritura. Já aprendeu um terço dela, com o tempo vai conseguir aprendê-la toda. A velhota fica babando o ovo, dizendo que o Jinfei merece a posição que ele tem, diferente de certas pessoas que só sabem contar histórias. Jinfei fala que só conta a verdade e vai provar. Manda a deusa prestar bastante atenção. Começa a fazer os movimentos, soquinho no vento, pose da galinha botadora de ovos.
chute do aleijado sem perna. A deusa fica surpresa, falando que realmente a escritura de pedra não é simples. Jinfei fala que isso foi o que ele aprendeu na pedra. Pergunta o que o Qin acha de tudo isso. Manda ele esquecer. Não adianta perguntar para um burro. O Prota fica rindo, dizendo que isso foi uma besteira. Ele não aprendeu nem um décimo disso. Jinfei já fica bravinho, mandando ele falar de novo. O Prota fala que ele aprendeu muito pouco em 20 anos. Se fosse ele, já teria deixado de viver batendo a cabeça na pedra. Jinfei entra em modo figurante brabo, dizendo que ele é um arrogante. O Prota fica rindo da cara dele, dizendo que em 20 anos ele não aprendeu nada. Não passa de um lixo também. Jinfei fala que todos sabem que o Qin é um incompetente. E por que ele não tenta então? Mas acha que ele não consiga nem ler escritura. Prota diz que vai fazer isso. Manda ele prestar bastante atenção, já que a escritura é uma técnica de raio. Jinfei fica falando que ele está apenas blefando. O Prota já começa a juntar uns choques na mão. E usa um ataque de trovão no chão. Porque é só pra provar mesmo. Jorginho fica dizendo que isso foi ainda mais forte do que antes. Jinfei já fica todo nervosinho. O Prota fala que vai mostrar o efeito completo dela para todos abrirem os olhos. Começa a invocar vários choques do trovão. A deusa fala que isso é um animal místico. A ave que aparece é uma fênix. O que não faz sentido nenhum, já que ele tá mexendo com choque, né? Vai fazer o quê? Ou lógica. O Prota pergunta se ficou claro quem é o lixo. Jinfei fica irritadinho, dizendo que isso é impossível. Como pode? O Prota pergunta se precisa mostrar pra ele mais uma vez. Chama a deusa, dizendo que esse cara não sabe perder. Jinfei continua como um mau perdedor, dizendo que o Qin deve ter praticado essa coisa antes e depois inventou toda essa história de deusa Bixi. O Prota fala que ele ainda não acredita, manda todos olharem para a pedra. Nela cai um raio, fazendo ela explodir. Dentro dela tinha escritura que estava há milhares de anos perdida. Na mesma hora, a velhota consegue dizer que é a escritura perdida, mesmo sendo que estava perdida há milhares de anos. Como ela consegue fazer isso? Não sei, cara, não tem lógica essas partes assim. Nossa, é uma arte marcial perdida, olha lá! Como tu sabe se estava perdida, maldito? Me explica. A deusa fala que com isso agora eles têm todas as escrituras juntas de novo. Agradece o Qin por isso. A velhota pede desculpa pelas coisas que disse antes. Estava enganada sobre ele. Prota já se aproxima da deusa, perguntando se pode chamá-la pelo nome dela de King. A velhota já fica braba, dizendo que lá vai ele de novo. Já pega na sua espada, dizendo que o Qin não muda seu jeito. Prota fica perguntando se o Jinfei está bravinho. Jinfei fica todo bravinho, mas quando ia dar um passo de corno, um pedaço de pedra vai caindo em cima dele. O Prota pergunta se ele estava com vergonha, por isso tentou se esconder atrás da terra. Jinfei já sai voando, dizendo para o Qin esperar, que as coisas não vão ficar desse jeito. O Prota fica só dando um tchauzinho. Pergunta o que a King acha de ir na casa dele passar um tempo. Quando a King ia responder, a velhota já puxa ela, dizendo que eles precisam avisar que conseguiram a escritura sagrada de novo. Uma missão aparece mandando ele ir para o local de reunião. O Prota sai dando um pulão, dizendo que não sabe onde é, então precisa de algumas informações. Fala que ainda não pode voar, mas esses pulos já é melhor do que sair andando. Assim que chegar na entrada da montanha, na moita apenas 2 olhinhos observando. O Prota fica com um sorrisinho, perguntando se deveria tentar dar um pulo para o topo. Assim que ia dar um pulo, uma pessoa já pula na sua perna e agarra ele, fazendo ele cair em cima dela. Prota pergunta como ele ousa atacar um semideus. O figurante fica dizendo que é o Gol. Prota fala que não lembra dele, agora ele pode sentir o poder do seu raio. Gol fica dizendo que é um conhecido do semideus, como ele pode não lembrar? O Prota fica pensativo, dizendo que agora está se lembrando. Ele era um amigo desse corpo, então não deve ser uma pessoa boa. Pergunta por que ele veio até aqui. Gol fala que a mãe dele explodiu. Prota já mete o tapão na cara dele, dizendo que vai fazer toda a família dele explodir. Gol fala que está falando da estátua da mãe dele que explodiu, dizendo que as pessoas que estavam com ela não são boas. Eles fizeram o Qin várias vezes roubar vários tesouros incríveis. Dessa vez eles tinham conseguido a estátua da mãe dele, mas ela tinha um pouco de energia divina guardada. As pessoas não conseguiram lidar com a energia e fizeram a estátua explodir, e agora estão culpando o Qin por isso. Algumas dessas pessoas são extremamente poderosas e muito antigas. Prota fala que o status dessas pessoas são equivalentes ao do semideus.
Para ganhar alguns recursos de treinamento, essas pessoas enganavam o dono desse corpo. Embora ele não gostasse de cultivar, ele tinha um hobby: dormir com demônias. Os filhos dessas seitas antigas traziam os demônios para atrair o dono desse corpo por alguns tesouros em trocas. Nos últimos anos ele foi enganado por aquelas pessoas e perdeu bastante coisas boas. E o Gol era o intermediário, ganhando muita grana como taxa das duas partes. Gol fala que o sétimo príncipe pediu 3 itens como compensação, ou ele vai ter que levar a demônia de volta. O prota só vira de costa e vai indo embora. Gol fica perguntando como ele vai resolver isso. O sétimo príncipe é arrogante. Se não derem uma boa resposta, ele não vai deixar barato. E como o Kim é o mais fraco dos 18 semideuses, não vai conseguir se defender quando o sétimo príncipe chegar. O prota já usa um raio, jogando o Gol no chão igual bosta. Gol sai rolando a escada todinha até chegar no final. O prota pergunta se ele ainda acha que ele não tem como se defender. Gol fica perguntando quando foi que ele ficou tão forte, já que ele nunca praticou antes. O prota pergunta onde essa demônia foi capturada. Gol fala que ouviu dizer que foi no domínio dos 10.000 demônios. Fica perguntando como é o sabor dela. O prota fala que não conseguiu provar direito, mas acha que ela é bem picante. Como não consegue lidar com ela, pede para ele dar um jeito de mandá-la de volta. Gol fala que seria uma pena mandá-la embora. Se treiná-la direito, ela vai ficar obediente, dizendo que é muito bom nisso. Contanto que ele queira, pode fazer qualquer fêmea se tornar mais dócil. O prota manda ele tentar, então pode ir na frente. Assim que o Gol ia abrir a porta, já cai um monte de água na sua cabeça, e uma mesa também vem voando na sua cara. Depois vários jarros e algumas vasilhas. Nessa hora quase o Gol foi pro céu. A fada demônio já vinha aparecendo, muito puta, mandando levarem ela de volta. Já pega no seu martelo de madeira e começa a sentar porrada no Gol jogado no chão. O prota já aparece falando que isso foi o bastante. A fada demônio fica nervosa, perguntando como ele ainda está em pé. O prota fala que ela acertou a pessoa errada, dizendo que essa pequena demônia é chamada de Bai. Foi a mais agressiva já enviada por aqueles príncipes. Como ele não tinha cultivo, várias vezes foi intimidado miseravelmente por ela. Os 3 sentam numa mesa para tomar um chá de vento. O prota pergunta se o Gol ainda quer tentar discipliná-la. Gol fala que nunca tentaria, é melhor deixar ela ir embora. O prota fala que vai deixar ela embora. Bai pergunta se o demônio do sexo não quer mais devorar o corpo dela. O prota fala que não é esse tipo de pessoa, ela pode ir embora agora mesmo se quiser. Bai já se aproxima mandando levá-la embora, então agora mesmo ela quer voltar para casa. O prota pergunta onde que fica a casa dela então. Bai fica pensando por um tempinho, fala que não faz ideia de onde ela mora. Prota diz que não tem jeito, não tem como levar ela pra casa assim. Vai já ficar brabo enforcando ele, dizendo que foi eles que pegaram ela, então precisam devolvê-la. O Prota manda ela esquecer isso. Ela vai precisar ficar nesse local por um tempo até ele descobrir onde ela mora. E acabou.